Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção. Tô com um pouquinho de dor de garganta, não reparem, tá? E glória a Deus por estarmos aqui, né, unidos em uma só fé, com a série, né, a bênção em servir a Deus. E eu quero te convidar para orar comigo, para concordar, tá joia? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo. Seja conosco, Senhor, em mais uma quarta da bênção. Usa a minha vida, prepara o seu povo para ouvir essa mensagem, Senhor. Que haja transformação, que haja consciência, que haja renovo, Senhor. Que haja o novo do Senhor, que haja reflexão, que haja o seu poder e agir, Pai, na vida de cada um que está comigo agora e aqueles que vão assistir esse vídeo depois, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero te fazer uma pergunta. Para você, né, que já serve a Deus, como você vê o seu serviço a Deus? Um fardo ou um privilégio? E aí, como tem sido o seu serviço ao Senhor? Como você tem levado? Fardo, obrigação ou privilégio? Vamos falar sobre isso? Desde já eu já quero dizer que quem serve a Deus está sim em uma posição privilegiada. Glória a Deus por isso, tá? Toda profissão ela é digna de respeito, tá? Mas nenhum trabalho é superior ao de servir a Deus. Eu vejo tanta gente falar, porque eu tô trabalhando numa multinacional. Eu sou gerente de fábrica, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê. E falando de cargos e cargos e posições. Só que eu quero te dizer, de que adianta cargos, carreiras, se eu não sirvo a Deus? Nada. Absolutamente nada, tá? É simplesmente um cargo, diferente de quem serve a Deus, porque está levando a salvação e o conhecimento da verdade que salva a alma do ser humano. Olha a responsabilidade com o mundo espiritual, com o Senhor, com o reino de Deus. É por isso, igreja, que eu bato na tecla. Buscai em primeiro lugar, né, a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Igreja, eu já tive cargo, posição aí e não servi a Deus. Existe uma diferença. Nós podemos ter cargo, carreira, profissão, mas também servir a Deus. E glória a Deus se isso se complementa. Glória a Deus. Nós temos que ser cristãos aonde quer que a gente vá. Seja no trabalho, no mercado, numa conferência, num consultório. Nós somos cristãos. Numa escola, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Então, sim, quem serve a Deus está em uma posição privilegiada. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? De não se sentir soberbo por servir a Deus. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém nesse mundo. Enfim, Ele é Deus. O único Deus.
Então a gente também não pode nos ensoberbecer, muito pelo contrário. É com humildade que a gente serve ao Senhor. Amém? Então, aqui por isso, a recompensa para aqueles que amam a Deus é inimaginável, como está escrito, né, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Porém, como dizem as escrituras sagradas, né? O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Igreja, eu digo que quem serve a Deus, não estou falando de posição, enfim, é privilegiado também, sabe por quê? Porque Deus fala com a pessoa. Deus prepara, Deus avisa, Deus direciona. Aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, porque tem aqueles que também servem de maneira automática, que nem para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com Deus. E eu tenho falado isso, né, nas outras quartas da bênção anterior a essa, né? A importância da intimidade com Deus, do secreto com Deus, né? Para servir a Ele, conhecer Ele. Então a gente não pode entrar no automático e perder a sensibilidade de ouvir a direção dele. Então, como é um privilégio, igreja, ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus, porque Deus cuida. Um chefe, um patrão aí, um gestor, né, do dia a dia de uma empresa, ele não cuida ali, ou deveria cuidar do seu subordinado, né? Quem tá na liderança não cuida, não orienta, né? Não aconselha, não mostra o melhor caminho. Imagina Deus orientando, direcionando, gerindo a vida dos seus subordinados. É um privilégio, igreja. Não leve isso como um fardo. Eu não digo que é fácil, porque exige uma vida separada, né? Renúncias. Então, o nosso Deus, né? Quem serve a Ele, o nosso chefe, o nosso gestor, eu falo que Ele é o gestor da minha vida, o meu sócio nos meus negócios, enfim, sócio majoritário. Igreja, Ele fala, Ele dirige, Ele protege, mas para isso, esteja disposto e sensível para ouvir o direcionamento dele e não leve o serviço do Senhor para o Senhor, né, como um fardo, tá? Como uma prisão, entendeu? É o Espírito Santo que nos dá essa consciência de honrá-lo, a vontade de servir, de fazer parte da sua obra, né? E a nossa, então assim, fazer parte da sua obra é algo sumamente superior a qualquer outra responsabilidade, igreja. Nós temos aí a nossa responsabilidade, quem trabalha numa empresa, ou é um dentista, ou uma secretária, tem as suas responsabilidades. Mas nada é maior nada é superior do que servir a Deus. Lembrando que o nosso primeiro ministério é a nossa família, dentro da nossa casa. Porque se a nossa casa não estiver bem, se dentro da nossa casa eu não estiver exercendo o meu ministério, lá fora não vai bem e isso não agrada a Deus, tá? Então eu tenho as minhas responsabilidades com o Senhor, né? Lógico que também fazendo dentro de casa. De que adianta eu ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa em casa? Não condiz. Não condiz. Amém? Isso não é dar bom testemunho, tá? Para os nossos filhos, enfim. E aqui fala, né, que
fazer parte da obra de Deus é superior a qualquer outra responsabilidade, né? E a nossa recompensa também. Como eu já falei, Deus, ele não deve nada para ninguém. Então, a recompensa daqueles que o servem, tanto aqui na terra quanto no céu, é também superior e grandioso, tá? O que Deus tem reservado para aqueles que o amam é algo sublime, além do que a gente possa mensurar ou desejar. Em outras palavras, é um alto privilégio e que não é para todos. Não é, igreja, para todos. A gente vai chegar lá, tá? Somente o Espírito Santo conhece a profundeza de Deus, né? Nós, seres humanos, somos rasos, né? Só conseguimos imaginar e entender o que vemos, ouvimos e sentimos. Mas é o Espírito Santo, a presença dele em nós, que nos faz enxergar além, mundo espiritual, ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a direção, entre outras coisas, e servi-lo com excelência, né? A gente não se atrasa quando vai para um trabalho, alguém que vai picar cartão ou tem um atendimento tal hora, faz tudo direitinho. Por que para Deus vai ser diferente? Por que o compromisso com Deus tem que ser diferente? E compromisso com Deus envolve a igreja, envolve o outro. Ai daquele que só pensa em servir a Deus para benefícios próprios, para libertar só dentro de casa. Ai daquele. Exercemos sim o nosso ministério dentro da nossa casa, mas o meu coração não pode estar com bênçãos egoístas. Não pode, igreja, isso não agrada a Deus. Na hora de orar para mim, para minha família, eu oro, todo mundo ora, né? Mas na hora que eu preciso fazer pelo outro, eu não faço. Ai de mim. Ai de mim, igreja, misericórdia. Isso é bênção egoísta e não agrada a Deus, né? O alto privilégio de servir ao Altíssimo. Fazer a obra de Deus como obreiro, pastor, bispo, intercessor, enfim, desde um porteiro, igreja, desde um porteiro está servindo a Deus. Está servindo a Deus, tá? Não se trata de merecimento ou escolha, mas de uma dádiva concebida pelo próprio Deus àqueles que ele regenerou e escolheu para esse serviço, assim como ele escolheu Arão e seus filhos. Arão, quem lembra? Arão não era fácil, mas Deus tratou e usou ele com a personalidade dele ali, né? Controlando ali, né? Então, lá em Números 18, verso 7 diz: Mas você e seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. Ou seja, o Senhor escolhe. Ele escolhe. Tá, igreja? Deus deixou claro desde o primeiro sumo sacerdote ali, levitas, e aqueles que foram escolhidos para servi-los, que os estranhos não podiam servi-lo, senão aqueles a quem ele havia escolhido. Ele escolhe. Quantas pessoas até querem servir a Deus, né? Fazem teologia, né? Estuda, mas ali muitas vezes não consegue, não alcança. Não sei se você está nessa posição hoje, mas pede para o Senhor sondar o seu coração, né? Conversa com o Senhor. Se coloque à disposição em espírito e em verdade, não simplesmente para ter o privilégio e a honra de falar que serve a Deus. Como eu falei, é um privilégio, tá? Então a gente tem que cuidar do nosso coração, tá?
escolhidos por Deus. Dentre bilhões de seres humanos, Deus lhe escolheu. Portanto, seja grato, grata. Muitos queriam ter sido escolhidos e não foram, porque Deus vê o íntimo e as intenções. Por essa razão, muitas pessoas, né, acabam não exercendo algo que gostaria, né? Ou porque busca com intenções erradas, visando benefício próprio. Quem serve a Deus não pode visar benefício próprio. Eu não quero dizer que você não precisa orar, clamar, jejuar pela libertação do seu filho, esposo, família, parentela. Mas nós também, quem serve a Deus, serve ao próximo. Não se esqueça disso, tá? A obra de Deus não pode ser feita por estranhos. Lá no livro, igreja, de Atos 8, relata a história de um homem chamado Simão, tá? Depois eu peço que vocês leiam Atos 8, se não me engano, a partir do verso 9. Simão, ele era um feiticeiro, tá? Inclusive, lá na época, bem conceituado, bem procurado por rico, pobre, bem conhecido, tá? Ele fazia magia na cidade de Samaria. Muitos ali o seguiam. Contudo, ao ouvir sobre o reino de Deus por intermédio de Filipe e ver as maravilhas e sinais que ele fazia, Simão creu e se batizou, tá? Entretanto, quando ele viu Pedro impor as mãos sobre os convertidos e estes receberam o Espírito Santo, Simão ficou maravilhado. Ele se batizou, mas e o Espírito Santo, né? Então ele ofereceu dinheiro a Pedro para que também lhe desse poder. Igreja. Aí, né, Pedro falou para ele: se arrependa. Por que será que o Espírito Santo não tá aí? Olha o seu coração como está. Você até levantou a mão, né? Como se diz, levantei a mão, aceitei Jesus. Mas e o coração? Quantas pessoas levanta a mão, aceita Jesus, mas o coração continua assim, no pecado, no benefício próprio. O coração que não agrada a Deus. Aí quer os dons, quer servir a Deus de qualquer jeito? Não tem como. Não tem como, igreja, tá? Não basta desejar. Tem que ser um escolhido por Deus. E quando ele escolhe, ele capacita. Não importa a idade, limitação, nível social, formação, se a pessoa tem ou não problema, não importa o passado da pessoa. Ele capacita, ele dá visão espiritual, tá? Abre os ouvidos espirituais, ele unge, ele consegue ouvir o inaudível, enfim, ver o invisível, espiritualmente falando. Então a obra de Deus, igreja, ela é simples, mas exige santidade, comprometimento e coração empático. Um coração egoísta, igreja, não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? E nós precisamos servir a Deus com gratidão, temor, satisfação e santidade. É assim que a gente precisa servir a Deus. Servir ao Altíssimo é motivo de glória, não tem palavras, né? E nunca pode ser considerado um fardo ou uma obrigação, tá? Quem lembra de Saul, que correu, né? Quando foi escolhido aí como rei, tentou fugir, esconder, né? Então, assim, mas ele sentou no trono, né? Igreja não quer dizer que pessoas escolhidas, ungidas, não vão se perder, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, em se manter separado, em se manter ali, não é porque eu já sou pastora, não é porque você já tem um cargo, que você vai se acomodar,
não vai ler a palavra, não vai orar. Quando vê, a pessoa cai e nem percebe. Quando vê, se distanciou de Deus e nem percebeu. Entendeu? Nós precisamos, igreja, desejar a presença de Deus em nossa vida, todos os dias de nossa vida. Mas para isso, vida de devocional com o nosso Senhor e servir a Ele com amor e não por obrigação e não para benefício próprio. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.